Irmãos e filhos, já viva Deus, viva Jesus, viva Negro Velho, Pai João de Aruanda na terra com a graça de Deus. Diante da dificuldade que o mundo todo está vivendo, dos ataques de terrorismo, das perseguições religiosas, diante dos desafios que meus irmãos vivem com a economia tão oscilante, Negro Velho tem uma visão um pouco diferenciada de muitos de meus filhos. É que muitas vezes vocês não pensam, meus filhos, que essas questões todas que ocorrem no panorama do mundo físico, social, econômico, político, tudo isso é reflexo do que passa dentro de meus filhos. Tudo isso é um reflexo dos traumas, das sombras, das luzes mal compreendidas, das culpas e medos, daquilo que se convencionou chamar de derrota ou de fracasso, dificuldade ou provação. Essas questões internas acabam, de fio, de certa forma volumando e se transformam nos conflitos externos, nas dificuldades que meus filhos vivem no seu dia a dia. Para Nego Velho, falar de autodefesa psíquica e energética, sobretudo, é reconstruir a vida diante desses desafios. É um tema que Negro Velho aprecia muito, que pessoalmente eu quero estar muito próximo de vocês durante o desenvolver desses temas. Porque Negro considera, principalmente para aqueles que querem se envolver com a mediunidade, com o desenvolvimento da espiritualidade, Negro considera que esses temas são de vital importância. Para aqueles que querem, de alguma maneira, contribuir no colegiado de guardiões através dos desdobramentos, da projeção astral, da projeção da consciência, para estes principalmente é de vital importância. Porque se não aprendermos a devassar o mundo interior, meus filhos, não há como se projetar para o mundo invisível dos espíritos e das energias. Não há como um agente do bem pretender ajudar externamente quando ele não fez essa viagem interna que propõe o autodefesa psíquica e energética. Com esses elementos, inclusive os que Negro Velho tem passado para vós não ser ao longo dos anos e que serão abordados nesse curso, os meus filhos poderão fazer uma limpeza intensiva nesse mundo interior. Fazer um mergulho para compreender a dimensão dessa sombra e disso que meus filhos chamam de luz. Poderão questionar, inclusive, sobre o lado bom das pessoas que se convencionou chamar de mal, mas também sobre o lado mal das pessoas que se dizem do bem. A autodefesa psíquica para Negro Velho, se vocês me perguntou, Negro fala, é a base, meu filho, para a gente entender, para meus filhos entenderem a sua relação com as energias, como manipular estas energias, como transformar inclusive as energias contrárias em energias benfazejas, como começar se ajudando para, de posse desse conhecimento,
possa alçar voos para fora do corpo. Então, Negro Velho vê esta oportunidade como uma forma de desenvolvimento pessoal, espiritual e até mediúnico. Como, pois, o médium pode querer lidar com energias dos espíritos que eles não veem habitualmente, se não sabem lidar com as energias próprias, com as energias vibradas da natureza? Como identificar o obsessor no outro se não identifica as energias que estão no seu entorno? Como o médium pretende desdobrar e ir para outros planos da vida, auxiliar os benfeitores ou os guardiões, se ele não faz essa viagem de conhecer essas energias internas e aprender a transmutá-las, porque é isso que se pretende quando se fala de autodefesa psíquica e energética. Como enfrentar o obsessor desdobrado, o mago negro, o cientista das sombras, se o médium não consegue sequer lidar com as energias próprias, não consegue ainda manipular as energias do meio onde ele vive? Então, falar de autodefesa psíquica e energética para esse negro velho é fazer uma imersão completa no mundo das energias, do psiquismo da pessoa que pretende ser agente do bem e de Jesus, e começar dentro de si mesmo a manipular essas energias e ver os resultados. Porque não é só aprender na teoria, não, meu filho. Sobretudo, é ver como isto funciona na prática, no seu dia a dia. Isto é autodefesa psíquica, isso é o que se pretende fazer durante este treinamento, que Nego Velho até muda o nome de curso para treinamento. É um treinamento intensivo para as pessoas trabalharem com os benfeitores nesta era que se precisa de ajuda. Nós precisamos de pessoas capacitadas que estejam se capacitando para serem nossos instrumentos desdobrados ou mesmo dentro do corpo para promover as transformações que são necessárias para que este mundo seja um mundo cada vez melhor. Mas trabalhar com pessoas que não ousam fazer esse mergulho, que estejam ainda, de certa forma, enlameadas com os achismos, com conceitos estranhos, adquiridos aqui e acolá, e que ao longo do tempo vão se transformando em lixo mental, porque é inútil para promover a realização pessoal. Como usar essas pessoas, meus filhos, como instrumento do bem, se elas se recusam a estudar e a fazer a transformação real na sua vida, e não só real, mas experimentar esta transformação? Então, para Negro Velho, isso que Vossa Excelência chama de curso é um treinamento intensivo para servir as forças superiores do bem e da luz que estão trabalhando em benefício da humanidade. Negro Velho ouviu esses dias alguns comentários de filhos falando que queria ajudar lá na França, em Paris. Outros queriam ajudar lá na África, no meio daqueles que passam fome ou que estão nas guerras quase invencíveis dos gênios humanos falidos. Outros que queriam ajudar junto às represas que se arrebentaram, espalhando morte, dor e destruição na natureza. Mas essas pessoas, embora de boa vontade, com coração condoído, com o coração profundamente tocado, não sabem sequer se ajudar, meus filhos. Como vamos utilizar muita gente de boa vontade, mas de boa vontade e ainda assim
sem conhecimento de como ajudar, corremos um risco sério de colocar um monte de gente, um exército de pessoas de boa vontade, sem capacitação para enfrentar os desafios. E aí os desafios que em outras instâncias seriam viáveis de serem enfrentados se transformam em armas contra elas próprias. Porque as pessoas ainda estão pensando no mundo semelhante àquelas revistas que vocês têm nas bancas ou que tinham, que chamavam de Bianca. O mundo que foi criado em cima de uma ideia romântica, tanto o mundo físico quanto espiritual. A realidade, porém, é outra. Nós estamos em plena era de transição. E nesta era de transição precisamos de instrumentos que se capacitem, que estejam se capacitando, saber o que fazer, saber como fazer e saber a quem fazer. Isto é essencial neste momento de transição do planeta para um futuro melhor. É lógico que podemos usar a boa vontade das pessoas, mas boa vontade sem conhecimento pode ser desastroso no momento essencial de transformação da humanidade. Eis que falar e participar desse movimento que vocês chamam de curso de autodefesa é uma capacitação, é uma instrumentalização. É, de certa forma, uma maneira de vocês aprenderem a lidar com essas energias. Porque quando nós precisamos de vocês fora do corpo, nós não precisamos de pessoas mágicas com varinha de condão estralando o dedo aqui e acolá, não. Precisamos de pessoas reais que saibam enfrentar as próprias trevas, saibam a dimensão da sua luz, saibam do que são capazes de fazer ou do que não são capazes, do bem que podem fazer e do mal que são capazes de realizar caso não sejam devidamente coordenados. Porque muitas vezes as pessoas achando que boa vontade sem essa capacitação, sem esse conhecimento, se comporta como um bando de leões, um exército de leões liderados por um cordeiro. E aí, meus filhos, se o líder muitas vezes não se capacita, diante das trevas exteriores, diante do volume de desafios no mundo astral inferior, como colocar essas pessoas em capacitação para enfrentar esses desafios? Então o Negro Velho vê essa empreitada da autodefesa como uma forma de nós selecionarmos as pessoas que realmente estão investindo nelas como instrumentos que sejam mais sensíveis, que conheçam sua capacidade e que conheçam, sobretudo, os instrumentos, as ferramentas internas que poderão ser úteis para nós quando essas pessoas estiverem desdobradas do lado de cá nos auxiliando. Ou vocês pensam que para enfrentar esse tipo de atitude insana que ocorreu agora na Europa, pode-se colocar um grupo de religiosos orando e vibrando para enfrentar criminosos, para enfrentar terroristas? De forma alguma, meus filhos. Precisamos de soldados do Cristo, soldados do bem, bem treinados. Mas treinar com fantasias não resolve nada. Por isso, esse treinamento de autodefesa é uma desconstrução das fantasias espirituais, religiosas, pessoais, para que a pessoa saiba com que está lidando, para que a pessoa saiba com que armas espirituais ela está lidando, ela está trabalhando, para que ela saiba o potencial oculto, porque nós teimamos muitas vezes em mergulhar dentro de nós, querendo fazer poeira, querendo correr, erguer creches, orfanatos, asilos, mas isso tudo é poeira
se não mergulharmos dentro de nós. Autodefesa para negro velho, então, é esta capacitação, este treinamento intensivo, nesta hora que nós precisamos da ajuda de meus filhos, mas principalmente daqueles que se capacitam como instrumentos das forças superiores do bem e da luz, a fim de auxiliar a humanidade. Não é mais a hora de fazer o bem sem olhar a quem. Agora é saber o que fazer, saber como fazer e saber a quem fazer, porque cada um é responsável pelo bem que faz e pelo bom ou mau uso que farão daquele bem que a pessoa faz. Então precisa se conhecer antes de realizar. E esta capacitação para nego velho representa um chamado que, inclusive, negro quer deixar aqui para você pensar. Uma sugestão, que após terminar esta capacitação, esta instrumentalização de autodefesa psíquica e energética, vocês lançarem um curso de mediunidade, mas de uma mediunidade, de um estudo conforme vocês fazem na casa de vocês para capacitar os médiuns, mas não aberto ao público, aberto somente a esta turma que respondeu o chamado, junto às duas turmas do Autodefesa, quem fez a primeira vez e quem está fazendo este agora, e abram um estudo aprofundado de mediunidade gratuito para esta equipe, porque destes sairão os nossos atalaias, destes sairão aqueles instrumentos que irão desdobrar e nos auxiliar do lado de cá. Então, após isso, o nego velho aconselha que se faça um curso de mediunidade aprofundado para que as pessoas possam desconstruir essas ideias equivocadas, se capacitando para serem agentes do Cristo cósmico, agentes dos espíritos superiores do bem e da luz, que militam em favor da evolução da humanidade. Que Jesus abençoe. Viva em Deus.